Bem-vindos. Em nossa jornada pela vida buscamos força e sabedoria. Olhamos para figuras históricas, mas as maiores lições de coragem, fé e resiliência estão na Bíblia. Hoje, desvendaremos as vidas de alguns heróis da fé, personagens bíblicos que, com suas falhas e vitórias, nos deixaram um legado inestimável. Eles não são intocáveis. São seres humanos que, assim como nós, enfrentaram medos e adversidades. Suas histórias não são apenas relatos do passado. São espelhos para o nosso presente, lições atemporais que nos guiam na complexidade da vida moderna. Prepare-se para ser inspirado, desafiado e, quem sabe, encontrar seu próprio herói da fé. Para começar, vamos conhecer Noé, que viveu em um tempo de grande perversidade. Embora a humanidade estivesse corrompida, Noé achou graça aos olhos do Senhor, por ser justo e íntegro. Deus o instruiu a construir uma arca gigantesca para salvar sua família e os animais de um dilúvio global. Uma mensagem extraordinária e ilógica para a época. Nunca havia chovido, e a ideia de uma inundação mundial parecia absurda. Noé não tinha precedentes nem tecnologia. Ele enfrentou escárnio e zombaria, sendo considerado louco por dedicar tantos anos a uma construção sem sentido para os vizinhos. Mas Noé fez algo crucial. Ele obedeceu. Gênesis 6:22 afirma: "E Noé fez tudo conforme o Senhor havia ordenado." Ele não questionou, não duvidou da ordem, nem desistiu diante da incredulidade. Sua fé era uma convicção que o impulsionava à ação, mesmo que parecesse insana. Ele perseverou por décadas, construindo algo jamais visto, confiando plenamente na palavra de Deus. A lição de Noé é poderosa. Somos chamados a fazer o que parece ilógico, a ir contra a corrente, expondo-nos à crítica. Sua história nos ensina a importância da obediência radical e da perseverança inabalável, em meio à zombaria e à incompreensão. Ele nos mostra que a fé verdadeira se manifesta na ação, mesmo quando o resultado parece incerto ou distante, e que na obediência persistente encontramos salvação e o cumprimento das promessas divinas. De Noé, avançamos para Abraão, um dos patriarcas mais importantes da fé. Sua vida é uma tapeçaria de fé, desafios e promessas divinas. Deus o chamou de sua terra natal, Ur dos Caldeus, para um lugar que ele nem conhecia. Hebreus 11:8 nos diz: "Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e foi para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo." A jornada de Abraão foi marcada por muitas provações, como a espera por Isaque, que durou décadas. Ele e Sara eram idosos e humanamente incapazes de ter filhos, mas a promessa de Deus permaneceu firme. Em meio a essa longa espera, eles até tentaram dar uma mãozinha a Deus, resultando no nascimento de Ismael, o que trouxe suas próprias complicações. Isso nos mostra que mesmo os maiores heróis da fé tiveram seus momentos de falha e impaciência. Mas o ápice da fé de Abraão veio quando Deus lhe pediu para oferecer seu filho, Isaque, em sacrifício. Sua fé foi testada ao limite. No entanto, ele obedeceu, confiando que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar Isaque. Em Gênesis 22, vemos sua disposição em cumprir a ordem divina e a provisão de Deus de um carneiro no último minuto. A história de Abraão nos ensina sobre a confiança inabalável na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela nos fala sobre a importância da paciência em esperar pelo tempo de Deus e sobre a capacidade de superação mesmo após erros. Abraão nos lembra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a capacidade de seguir em frente apesar delas, confiando que Deus cumprirá suas promessas, no tempo e na forma dele. Sua vida é um testemunho de que a obediência, mesmo a mais difícil, leva a bênçãos maiores do que podemos imaginar. Agora vamos pular para o Novo Testamento e encontrar Maria, a mãe de Jesus, que apesar de não ter grandes discursos públicos, revolucionou o mundo com sua fé e humildade. Maria era uma jovem simples em Nazaré, prometida a José.
Mas tudo mudou quando o anjo Gabriel a visitou com uma mensagem sem precedentes. Ela conceberia um filho pelo Espírito Santo, que seria o Filho de Deus. Imagine o choque. Uma virgem, prestes a se casar, recebe uma notícia que desafia toda a lógica e poderia trazer desgraça social. Sua reputação e futuro estavam em jogo. Mas a resposta de Maria é um dos maiores exemplos de fé e submissão na Bíblia. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. A fé de Maria não era ingênua. Ela sabia dos riscos, mas sua confiança na soberania e no amor de Deus era maior do que seu medo. Ela disse sim ao impossível, ao ilógico, ao socialmente arriscado. E esse sim mudou o curso da história humana. Ao longo da vida de Jesus, Maria continuou a demonstrar essa fé profunda. Ela o viu crescer, presenciou seus milagres e ouviu seus ensinamentos, mas também o viu ser rejeitado, perseguido e, por fim, crucificado. Ela estava ali, ao pé da cruz, suportando a dor indizível de ver seu filho morrer. Sua fé foi testada até o limite, mas ela permaneceu firme. A vida de Maria nos ensina sobre a humildade em aceitar o plano de Deus, mesmo quando ele é radicalmente diferente do nosso. Ela nos fala sobre a coragem de dizer sim ao desconhecido, confiando que Deus está no controle, e nos mostra que a fé não é apenas para os momentos de alegria, mas também para os momentos de dor mais intensa. A fé de Maria nos lembra que Deus usa pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias, e que a verdadeira grandeza reside na submissão e na disposição de servir ao propósito divino. Finalmente, olhemos para Paulo, o apóstolo, um dos maiores transformados da história cristã, que de perseguidor se tornou um apaixonado evangelista. Inicialmente conhecido como Saulo de Tarso, ele era um fariseu zeloso e um feroz perseguidor dos primeiros cristãos, acreditando sinceramente estar fazendo a vontade de Deus. Mas tudo mudou radicalmente em uma estrada para Damasco. Enquanto ia prender cristãos, foi subitamente atingido por uma luz resplandecente e ouviu a voz de Jesus. Essa experiência o deixou cego por 3 dias e o levou a uma profunda transformação. Ele não apenas recuperou a visão, mas, mais importante, ganhou uma nova perspectiva espiritual. De perseguidor, ele se tornou um dos maiores defensores e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. A partir daí, a vida de Paulo foi uma série de missões ousadas, viagens perigosas, prisões, naufrágios e perseguições. Ele foi açoitado, apedrejado, ridicularizado e constantemente ameaçado de morte. Mas através de tudo isso, sua fé e sua dedicação a Cristo nunca vacilaram. Ele plantou igrejas, escreveu a maior parte do Novo Testamento e levou a mensagem de Jesus aos gentios, rompendo barreiras culturais e religiosas. A lição mais marcante de Paulo é o poder da transformação divina. Sua vida é um testemunho de que ninguém está além do alcance da graça e do perdão de Deus. Ele nos ensina sobre a dedicação inabalável a uma causa maior, mesmo diante da adversidade mais extrema. Paulo nos lembra que a fé não é passiva. Ela é ativa, dinâmica, ousada, impulsionando-nos a sair da nossa zona de conforto para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. E, acima de tudo, ele nos mostra que o amor por Cristo e a paixão pelo Evangelho são capazes de nos sustentar e nos dar alegria, mesmo em meio ao sofrimento mais intenso. Ao olharmos para Noé, Abraão, Maria e Paulo, o que podemos aprender? A primeira e mais crucial lição é que fé não é a ausência de medo, mas a coragem de agir apesar do medo. Todos eles enfrentaram situações amedrontadoras, mas escolheram confiar em Deus. A segunda lição é que a fé é ativa, não passiva. Não se trata apenas de acreditar em algo, mas de agir de acordo com essa crença. A fé se manifesta na obediência, na perseverança, na espera e no serviço. A terceira lição é que Deus usa pessoas imperfeitas. Noé teve suas falhas, Abraão cometeu erros, Maria enfrentou seus temores e Paulo foi um perseguidor. Mas Deus os chamou,
os capacitou e os usou poderosamente. Isso nos dá esperança, sabendo que nossas imperfeições não nos desqualificam para o propósito de Deus. A quarta lição é que a perseverança é fundamental. A jornada de fé é muitas vezes longa e repleta de obstáculos. Haverá momentos de dúvida, de desânimo e de provação. Mas os heróis da fé nos mostram que, se permanecermos firmes, se continuarmos a confiar em Deus, veremos o cumprimento de suas promessas e a manifestação de sua glória em nossas vidas. E por fim, esses heróis nos lembram que a recompensa da fé transcende esta vida. Eles viveram com uma perspectiva eterna, buscando uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Essa perspectiva nos dá esperança e propósito em um mundo que muitas vezes nos tenta a focar apenas no aqui e agora. Que as histórias desses heróis da fé não sejam apenas relatos distantes, mas se tornem um combustível para a sua própria jornada. Que você se inspire na obediência de Noé, na confiança de Abraão, na humildade e coragem de Maria e na dedicação e transformação de Paulo. Que, ao olhar para a vida deles, você encontre a força para ser, você mesmo, um herói da fé em sua própria história. Viva sua fé hoje com coragem, convicção e um olhar fixo naquele que é o autor e consumador da nossa fé.